Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 3. Nós vamos estudar então a partir de hoje o capítulo 3 de Timóteo e temos percebido do capítulo 1 e do capítulo 2 que o Senhor tem no seu propósito para tratar conosco, tratando aqui do capítulo 1, que a palavra do Senhor ocupe uma posição adequada nas nossas vidas, como assembleia e como membros do seu corpo. Os irmãos compreenderam isso? A ênfase do capítulo 1 é que a palavra do Senhor ocupe uma posição adequada, porque a preocupação maior no capítulo 1 é de que as heresias, as fábulas, aquela ocupação com genealogia sem fim, pudesse prejudicar o desenvolvimento do corpo de Cristo. Então, irmãos, o Senhor não quer que nós percamos tempo divagando, fantasiando, ouvindo e buscando novidade, coisas que aguçam a nossa curiosidade intelectual, mas que não têm o poder de produzir realmente edificação para o corpo de Cristo. E hoje em dia, infelizmente, a igreja está mais atrás dessas novidades do que da genuína palavra de Deus. As pessoas, os cristãos, eles têm pouco prazer, irmãos, de se assentar para ouvir a palavra, mas eles têm muito desejo e muito prazer de ir aos cultos para se entreter. Qual é a diferença de um para o outro? A palavra, ela nos julga, a palavra ela nos quebranta, ela produz em nós, irmãos, esperança da volta de Cristo. Agora as fábulas, as genealogias, as fantasias, as curiosidades, elas nos enchem de conhecimento intelectual e não produzem em nós um verdadeiro quebrantamento. Nós saímos das reuniões cheios de nós mesmos, satisfeitos porque aquele irmão falou sobre casamento com uma propriedade, conhecendo as áreas da psicologia, a história do casamento, e vai daqui e vai dali. A gente sai cheio, satisfeito, porque a nossa mente, a nossa cabeça está cheia de informação, mas pouco se produz o resultado de quebrantamento. Senhor, o meu casamento, ele tem sido adequado segundo a Tua palavra. Eu quero transformação, Senhor. E essas reuniões também de hoje em dia produzem mais do que desejo de permanecermos nesse mundo, nos dando então um conforto nesse mundo, do que realmente anelarmos pela volta do Senhor. Falando aqui especificamente de edificação do corpo para a volta do Senhor. Então, o Espírito do Senhor deixou essa marca forte para nós nos questionarmos se nós também não temos trilhado esse perigoso caminho de nos ocuparmos com todo tipo de informação, menos com a genuína palavra de Deus, com o verdadeiro Evangelho e com a simplicidade do Evangelho. No capítulo 2, irmãos, nós vimos o quê? Qual é a nota que mais assim nos salta aqui? O Senhor é um Deus de ordem. Na sua casa, imagine você com a sua casa. Você não gosta que a sua casa esteja devidamente organizada? Eu pelo menos gosto, né? Que os móveis, que os utensílios estejam no lugar que nós planejamos que eles estivessem. A minha mãe, ela tem o costume de mudar a casa. Então, passa um mês, você vai na casa dela, a cozinha, o fogão está de um lado. Depois de 15 dias, você vai lá, o fogão está de outro lado. Então, mas ela gosta que os móveis estejam no lugar que ela estabeleceu que ficassem. O Senhor também, Ele gosta que os seus utensílios estejam no lugar que Ele planejou, na sua casa, que estivessem. Por isso, no capítulo 2, o Espírito de Deus se preocupa com o quê? Qual é a posição da mulher e qual é a posição do homem na casa de Deus?
Porque o nosso Deus é um Deus de arranjo. Ele tem a posição para o homem, que somente o homem pode, então, aí desempenhar. E Ele tem a posição para a mulher, que somente a mulher pode desempenhar. O problema hoje é que a cristandade, ela perdeu de vista esse Deus de ordem. Então, se admite o quê? Uma verdadeira confusão no meio da casa de Deus, onde as posições estão muitas vezes invertidas. E isso não tem trazido prazer no coração do Senhor. E aqui um lembrete, irmãos varões, que muitas vezes as posições estão invertidas porque nós temos sido omissos naquilo que Deus nos chamou, seja na vida da igreja, seja nas nossas famílias, seja no nosso trabalho. Nós temos estado acomodados e isso será cobrado de nós, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, e quando nós ferimos a ordem de Deus, não é Deus que é prejudicado, a glória de Deus não diminui 1 centímetro, mas é aquilo que a palavra fala: duro é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, quando nós nos achamos lutando contra a ordem que o Senhor estabeleceu para a sua casa, somos nós que saímos feridos, machucados, frustrados. Então, muitas vezes hoje a vida da igreja é uma vida pesada, uma vida frustrada. Por quê? Porque a ordem que Deus estabeleceu dentro da sua soberania não tem sido respeitada pelos filhos de Deus. Então, como é que nós vamos encontrar bênção nisso? Capítulo 3. O capítulo 3, eu só vou fazer um pequeno resumo aqui, porque nós não vamos começar fazendo a leitura pelo capítulo 3, verso 1. Mas o resumo aqui é: uma vez estabelecida a ordem quanto à posição do homem, quanto à posição da mulher, o Senhor vai falar agora de serviço, de funções no que se diz respeito ao serviço da sua casa. Porque, irmãos, nós somos filhos de Deus, mas também nós somos servos de Deus. A cristandade hoje, ela tem muita facilidade de compreender a realidade da filiação. Mas como se tem dificuldade hoje, irmãos, prestem atenção nisso, de se compreender a realidade do serviço. Se você pegar a palavra de Deus nos evangelhos, principalmente depois do Senhor ressuscitar, há um testemunho interessante sobre isso. O Senhor diz assim: subo para o meu Pai, vosso Pai. O que está falando aí? Quando o Senhor então encontra, se eu não me engano, ele encontra Maria, ele fala sobre: subo para o meu Pai, vosso Pai. Aqui está falando sobre a linha da filiação. Depois da obra de Cristo consumada, antes ele não chamava os seus discípulos de irmãos, ele chamava de discípulos, ele chamava de amigos, mas ele não chamava de irmãos. Mas após consumada a obra da cruz, ele diz: eu subo para o meu Pai, porque antes ele era o unigênito, mas agora ele é o primogênito. Então ele diz: o vosso Pai. Mas ele não para por aí. E meu Deus e vosso Deus. Essa segunda linha está falando o quê? Do serviço. Nós temos um Pai, mas também nós temos um Senhor, nós temos um Deus. Então a cristandade se apegou à filiação: sou filho de Deus, sou filho de Deus, Deus me ama, Deus me salvou, Deus me comprou lá naquela cruz, mas se esquece que nós também somos servos de Deus. E aí o Senhor vem com a sua palavra dizendo: eu tenho cada um de vocês para uma função no meu corpo. E aí sabe o que nós dissemos? Não, Senhor. É óbvio que nós não falamos com os nossos lábios, mas nós falamos com as nossas ações, com a nossa vida no dia a dia, negligenciando que somos servos de Deus. Então isso é algo realmente para nós refletirmos. Trazendo para a congregação aqui, eu volto a dizer, nós temos muita dificuldade de entender o assunto servo. O irmão Valdecir, dentro daquilo que o Espírito conduziu ele, por anos, a fio,
ele pregou 1 Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12. O Valdecir, quase todas as semanas, ele trazia essa palavra, porque o Espírito estava movendo ele nesse sentido, do serviço. Só que pouco respondemos, nesses quase 10 anos, poucos irmãos ganharam essa visão. A gente gosta muito, irmãos, me desculpem, eu tenho que falar por quê? Porque é o amor do Senhor nos exortando. Mas nós gostamos muito de sentar no domingo de noite, ouvir a palavra, levantar e ir embora. Nós não nos envolvemos com os assuntos e os interesses do Senhor. Então, esse tema, serviço, é algo que para nós aqui, nós temos muita dificuldade. Dentro de um contexto, mais geral, obviamente, alguns irmãos e irmãs já têm isso muito revelado para eles e têm sido fiéis àquilo que o Senhor tem chamado quanto ao tema serviço. Mas nós, em grande parte, ainda temos muita dificuldade de compreendermos esse tema. E é o tema que nós vamos estudar aqui em 1 Timóteo capítulo 3. Irmãos, aqui em 1 Timóteo capítulo 3, então o Senhor, o seu Espírito, divide o tema serviço em dois grandes ramos. O primeiro, ele vai falar do serviço quanto ao governo da casa de Deus, certo? E depois ele vai falar o serviço quanto especificamente às atribuições de um ponto de vista mais geral. Então o primeiro ele quer falar da expressão da autoridade de Cristo sobre a sua igreja. Então são o governo. E depois ele quer falar da expressão do seu filho quanto ao serviço nas mais diversas atribuições. Tá bom? Agora veja aí, abra sua Bíblia para nós começarmos a nossa meditação em Romanos capítulo 12. O irmão leia para nós do verso 3 ao verso 8. Romanos 12, do verso 3 ao verso 8. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, a dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então veja aí, conforme o Espírito do Senhor nos fala, o Senhor repartiu os dons por meio da sua graça, né? E ele então vai dizendo, vai dando as instruções. O Espírito do Senhor vai dizendo, se é profecia, o que é profecia? É a palavra. Então, segundo a proporção da fé, segundo aquilo que a pessoa já tem, a medida de fé que já alcançou. Mas se você perceber no verso 8, ele traz uma função aqui interessante. Ele diz assim, o que preside, você encontrou aí? Né? Verso 8, o que preside? Aí a versão daquele fala, faça com dedicação, né, Keila? Com cuidado? Faça com cuidado. A nossa versão vai falar, faça de maneira diligente. Então eu quero que você guarde bem essa expressão aí, o que preside, tá? Faça com diligência, faça com cuidado. Vamos um pouco mais à frente, agora em 1 Coríntios, capítulo 12. Verso 27 em diante. Um outro irmão leia para nós. Ora,
sois o corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. Cada um estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Tentando procurar com zelo os melhores dons. Então, se os irmãos perceberam a leitura do irmão Valmir aí, no verso 28, ele usa a expressão governos. Então, lá em Romanos falou preside, e aqui ele falou governos. São todos são duas expressões que se referem à mesma função. Que função é essa? A expressão da autoridade e do encabeçamento de Cristo. Irmãos, onde não há governo, onde não há a expressão da autoridade de Cristo, o que acontece? Há dissensão. Então, na vida da igreja, nas assembleias locais, sempre como um elemento básico, o Senhor vai então levantar aqueles os quais Ele vai expressar o seu governo na vida da igreja. Porque o nosso Deus, repetindo, é um Deus de ordem, certo? Lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, que nós vamos ler agora, a essa função o Espírito de Deus denominou presbítero ou episcopado, episcopos, né? Mas são expressões que vão então aí ser utilizadas a depender da versão, para se referir àquele que preside e àqueles que exercem governo, tá bom? Então, já que a gente localizou esses textos aqui, vamos agora para 1 Timóteo capítulo 3, para nós vermos as qualificações daquele a quem o Senhor chamou, daqueles, né, melhor dizendo, a quem o Senhor chamou para exercer governo. Então veja aí, 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, como eu disse, essa palavra episcopado significa ancião, significa supervisor, significa presbítero, são todos para se referir a essa mesma expressão. Aí você pergunta assim, mas irmão Robson, por que ancião? Eu já ouvi essa expressão antes. Ancião é uma pessoa velhinha, então na vida da igreja tem que ter os velhinhos ali que coordenam. Irmãos, a interpretação que fazemos é que a maturidade, essa expressão ancião, ela tem mais relevância do ponto de vista espiritual, uma maturidade espiritual, do que propriamente cronológica, ou seja, de idade mesmo. Muito embora esses dois elementos não devam andar tão dissociados. Por que eu estou falando? Não é adequado que alguém tão jovem seja um presbítero, mas não significa que também tem que ser uma pessoa de uma idade mais avançada. A prioridade do Espírito é que seja então alguém que é maduro espiritualmente. Por que eu estou colocando essa referência para os irmãos? Porque nós vamos ver lá na frente sobre as qualificações então do supervisor, do ancião, que ele não deve ser neófito. A gente vai ver essa expressão. Você sabe o que é neófito? É um recém-convertido. Então não deve ocupar uma posição do presbitério alguém que é recém-convertido. Mas veja bem, um recém-convertido, ele pode ser uma pessoa madura na fé? De uma certa forma, sim. Porque se ele tem andado fiel àquela medida que ele já alcançou do Senhor, isso demonstra o quê? Uma maturidade espiritual, né? Alguém acabou de conhecer o Senhor e naqueles elementos, aqueles princípios elementares da palavra de Deus, ele tem sido fiel ao Senhor. Então isso demonstra que ele tem uma maturidade espiritual. Mas então a Bíblia toma esse cuidado de dizer, não, o recém-convertido,
ele não deve ocupar a posição de presbitério, de liderança, de governo na casa de Deus. Então, para que eu não seja muito confuso, o que nós vamos fechar aqui? A conclusão que temos é a seguinte: quando a palavra fala ancião, ela se refere a alguém que é maduro espiritualmente, em primeiro lugar. Mas ela também não se dissocia da realidade de que essa pessoa não pode ser alguém recém-convertido, tá? Então tem que ter um equilíbrio entre um elemento e o outro elemento. Precisa ser um velhinho, então? Não precisa ser um senhorzinho para ser ancião na vida da igreja, para exercer governo. Mas também alguém muito jovem, recém-convertido, também não deve ocupar esta posição, tá? Então entendemos aí o que é o episcopado. A palavra está dizendo então quem almeja, quem aspira a essa função, excelente obra almeja. Aí o verso 2 nos diz o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Então vamos começar por essa primeira qualificação. A palavra diz que aqueles que vão ocupar a posição de governo na casa de Deus, eles devem ser irrepreensíveis. Mais uma vez nós temos que ter cautela com isso daqui. Por quê? Porque irrepreensível não significa sinal de perfeição. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la, para nos apresentar diante dele o quê? Irrepreensíveis naquele dia, certo? Mas ser irrepreensível então não significa sinal de perfeição, isso tem que ficar claro para nós. Mas ser irrepreensível significa alguém que tem então sido uma espécie de espelho, uma espécie de modelo para a congregação. Os irmãos percebem? Aquela pessoa que você olha e você quer se espelhar naquela pessoa, do ponto de vista o quê? Espiritual. Paulo fala muitas vezes sobre isso. Ele diz assim: me imita aquilo que você tem visto em mim, copie aquilo que de mim você tem visto. Não é que Paulo estava se colocando numa posição de superioridade, mas ele era alguém que, dada a sua maturidade espiritual, ele servia de modelo para aqueles que vinham conhecendo o Senhor. Então essa é a posição do presbítero, um modelo. Não é um sinônimo de perfeição, porque todos nós somos falhos, irmãos. E aqui entra um aviso para a congregação, um aviso para nós. Cuidado para nós não nos acharmos o quê? Depositando toda a nossa, digamos assim, esperança, toda a nossa confiança em um homem. Porque isso acontece muito hoje em dia. É o pastor. Então aquele pastor, as pessoas depositam a sua esperança nele, depositam, aquela pessoa vira uma figura central na vida da igreja. E como todo homem é falho, todos nós somos falhos, quando aquela pessoa falha, o que acontece? A frustração vem. De sorte que muitas pessoas, inclusive, deixam de seguir o caminho de Cristo por se frustrarem com líderes, Então, tomemos cuidado com isso. Repetindo, o presbítero, ele é um modelo. Ele é alguém que está ali à frente, sendo um espelho para a congregação, na sua conduta, no seu proceder. Mas a nossa esperança e o nosso coração não está no presbítero, está no Senhor. E no Senhor, a gente nunca vai se frustrar, Ele nunca vai nos desapontar. Então fica também esse aviso para nós. Irmãos, veja que interessante, não é uma contradição, mas para que nós entendamos. Aqui diz então, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Avança um pouco aí as folhas da sua Bíblia para o capítulo 5, o verso 19 e 20. O irmão leia para nós. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado,
repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Vocês perceberam? Ali no capítulo 3 é necessário que seja irrepreensível. Mas o que o Espírito diz? Mas aquele que tropeça, aquele que tem estado em erro, o que você faz com ele? Repreende na presença de todos, para que sirva de lição. Então, em outras palavras, o Espírito de Deus é equilibrado, irmãos, ele não é contraditório. Ele está dizendo, haverão homens que serão modelo para a congregação, mas esses homens não são infalíveis. E quando eles falharem, eles devem ser, então, repreendidos. Porque isso é o cuidado mútuo, é o cuidado do Senhor com a sua congregação. Mas quando a gente pega um homem, me desculpe estar insistindo nisso, porque essa foi a nossa experiência há alguns anos atrás. Quando a gente pega um homem e coloca ele no pedestal e deposita todas as nossas esperanças nele, você sabe o que a gente faz com essa pessoa? A gente também prejudica ela. Por quê? Com quem que ele vai falar? Com quem que ele vai repartir as dificuldades dele? Quem é que vai repreender ele se a gente colocou ele bem aqui, ó? Ele fica isolado lá em cima. Ele não tem com quem repartir as dificuldades, porque a gente colocou nele a esperança seguinte: esse homem é infalível, esse homem é o nosso líder. Então a congregação é prejudicada, mas essa pessoa também é prejudicada. Por isso que esse sistema pastoral que nós vemos hoje, o pastor líder ali isolado, é o governo da igreja, isso traz tanto prejuízo para a igreja, porque não tem ninguém para repreender ele, como traz prejuízo também para aquela própria pessoa. Os irmãos percebem isso? E para a família dessa pessoa também, né? Então, que fique aqui para nós esse alerta. Voltando para Timóteo capítulo 3, verso 2. Primeira qualificação, então, deve ser alguém que é modelo, né? Irrepreensível. Verso 2. Esposo de uma só mulher. A interpretação que nós fazemos aqui é que o presbítero, o ancião, ele deve ser uma pessoa que tenha sido casado uma só vez. Não é adequado que aquele que ocupa uma posição de governo seja uma pessoa que já tenha passado por questões de divórcio, os irmãos entendem? Então, alguém que teve um casamento, se divorciou, se casou de novo. Então, a palavra diz, esposo de uma só mulher. Muitas pessoas pegam isso aqui para interpretar assim, não, esposo de uma só mulher é alguém que tem só uma esposa ao mesmo tempo. Mas isso, pela palavra de Deus, irmãos, é o lógico, né? O Senhor não queria dizer para nós assim, ó, você não pode ter uma esposa e várias amantes, porque o adultério é pecado. Então, quem tem, além da sua esposa, mais outras mulheres, ele está numa posição de quê? De adultério, de prostituição, de fornicação e assim por diante. Então, nós não pegamos interpretar que, olha, para ser presbítero tem que ter só uma mulher, não pode ter amante, não pode ter outras mulheres. Aí é como se a gente colocasse assim, mas o resto da igreja então? Não é verdade? Então, é uma interpretação que as pessoas fazem muito incoerente. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é que esse modelo, esse padrão, ele deve ter sido um homem que, se ele se casou, que ele tenha experimentado a realidade do casamento. Qual a realidade é? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Ele é um padrão, ele é um modelo na vida da igreja. Os irmãos percebem isso? Não há aqui nenhum impedimento, por exemplo, se é um viúvo e se casou de novo. Vejo que não há nenhum impedimento sobre isso. Mas alguém que se apartou da sua esposa, e essa esposa está vivendo, então de repente está em outro casamento já, e ele também, não é, irmãos, assim, eu tenho que fazer um parênteses aqui. Pode acontecer de filhos de Deus experimentarem fracasso no seu casamento, por não seguirem o caminho do Senhor, por não buscarem o Senhor, passarem por um divórcio. Pode acontecer isso? Pode. Claro que pode acontecer. Nós não somos infalíveis. Isso é da vontade de Deus? Não. Mas seremos perdoados? Sim, porque o sangue de Cristo nos purifica
de todo pecado. Isso não vai impedir que tenhamos uma vida com o Senhor, que tenhamos comunhão com o Senhor, com a igreja. Isso não vai nos impedir, certo? Apesar de colhermos as consequências disso, mas não vai nos impedir. A única barreira que o Espírito de Deus está colocando aqui, essa pessoa não pode ocupar uma posição de governo. Os irmãos percebem isso, a diferença? Porque do jeito que a gente faz a leitura, talvez a gente fique pensando assim, nossa, um dia eu falhei no meu casamento, então a vida da igreja não é para mim. Não é isso, irmãos. O nosso Deus é um Deus de ordem. Ele tem a posição para umas pessoas e não tem para outras pessoas. Aquilo que o Senhor disse, e nós estávamos no texto, mas não lemos. Capítulo 12 de 1 Coríntios diz assim: todos podem ser pé no corpo de Cristo? Todos podem ser orelha? Não. O Senhor tem a orelha, tem o membro que é a orelha, e tem o membro que é o pé, de igual importância. Então não é que todos podem ocupar a mesma função, porque o Senhor, pela sua graça, não trouxe isso. Ele preparou aqueles que Ele tem para o governo da igreja, preparou. E Ele preparou aqueles que Ele tem para o serviço da igreja, que nós vamos ler, também preparou, tá? Então, o segundo ponto aqui é esposo de uma só mulher. Se você quer tirar mais a sua dúvida sobre essa interpretação, vamos aqui um pouquinho avante. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 5 de novo. É o 9? É isso mesmo. Mas vamos ler o 3. Leia o 3 e o 4, depois leia o 9 para a gente, por favor. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Então, vocês perceberam que usa a mesma expressão aqui? Lá no capítulo 3 diz assim, marido de uma só esposa, na verdade? E aqui a viúva tem que ser, para ser inscrita na igreja como viúva, porque o que acontecia? As verdadeiramente viúvas, aquelas irmãs piedosas e que não tinham ninguém para ajudar elas, eram sustentadas pela igreja, eram auxiliadas pela igreja, do ponto de vista material, tá? Aí aqui diz, para ser inscrito como viúva, tem que ser o quê? Mulher de um só esposo. Então o Espírito de Deus usa a mesma expressão. Que você acha que viúva, mulher de um... É alguém que só tinha um marido, ou alguém que tinha um marido e vários amantes? Como é que você interpreta isso? A interpretação que eu faço é que a viúva é aquela que foi casada com um homem, e esse homem faleceu, e ela foi mulher daquele homem, de um só esposo. Perceberam? Então, assim, se a gente faz uma análise, não pega o texto pinçado fora do contexto, mas a gente analisa todo o contexto, a gente percebe que a recomendação do Espírito de Deus é que aquele que ocupa o governo deve ter sido um homem que é marido de uma só esposa. Tá bom? Avançando aí nas nossas qualificações, nós vamos pegar aqui algumas qualificações aqui mais rápido, um pouco. Primeiro, temperante. O que é alguém temperante? É alguém que não é 8 ou 80. Pessoa temperante é aquela pessoa que não é extremista. Não gosta de mim, também não fala comigo. Não faz aquilo que eu quero, então fica para lá. Pessoas extremistas. O Senhor não tem esse tipo de pessoa para ocupar a posição de governo. Tem que ser uma pessoa temperada, uma pessoa que sabe repreender, sabe exortar, sabe, mas com amor, né? Então tem como você colocar amor, doçura na repreensão e na exortação. É possível você fazer isso. Você não precisa exortar com vara quebrando o lombo da pessoa. Você pode usar os dois elementos, exortação e repreensão.
E amor na mesma figura. Um dia eu estava no shopping de Porto Velho, deixa eu compartilhar isso com os irmãos para nós entendermos que é a situação de temperante. Eu estava no shopping de Porto Velho almoçando com a minha esposa naquela praça de alimentação. Na mesa atrás de mim havia uma série de irmãos que eu tenho certeza que eram liderança de alguma assembleia, alguma localidade, né, de irmãos. Aí um falava assim para o outro. Eles estavam em 4, 5. Aí um falava assim para o outro. Aquele irmão me fez tanta raiva aquele dia que eu quase enfiei um soco na cara dele, que ele ia rolar aquela escada lá. Aí os outros, tudo balançando a cabeça, concordando. O Espírito Santo queimou meu coração para me falar alguma coisa, mas eu fui vencido pela minha timidez. Mas é a situação do temperante. Homens violentos, que exortam com expressões violentas, que humilham as pessoas e estão exercendo posição de governo na casa de Deus. Já pensou isso? É enfiar uma porrada naquele irmão. Eu queria fazer isso, né? E os outros concordaram. Não teve um na mesa para dizer, irmão, que isso? Que intenção maligna é essa? Que violência é essa? Não teve um, porque eles estão acostumados a usarem essas expressões e agirem dessa maneira, né? Então a palavra diz que aquele que ocupa o governo deve ser o quê? Temperante. Vamos mais. Sóbrio, né? Sóbrio aqui não está relacionado necessariamente à questão de embriaguez, porque embriaguez vai estar um passo à frente aí, e nós vamos discutir daqui a pouco. Mas o sóbrio é aquele que não fica entorpecido com as coisas deste mundo. Sóbrio é alguém que está o quê? Atento às coisas relacionadas ao reino de Deus. Volte aí a sua Bíblia um pouco em Efésios. O irmão Valdecir gosta muito desse texto também. Hoje eu estou lembrando bastante dele. Efésios, capítulo... Deixa eu ver se é o capítulo 5. Isso mesmo. A partir do verso 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então você percebe ali os versos 15 e 16 principalmente. O prudente é aquele homem, né, que ele aproveita o tempo, ele não desperdiça tempo. O que é desperdiçar tempo? É você se achar envolvido demasiadamente com os assuntos desse mundo. O que você está fazendo? Desperdiçando o tempo. Você não está aproveitando o tempo, né? E o verso 17, aquele que não é insensato, mas que é uma pessoa prudente, o que ele faz? Ele procura compreender qual é a vontade do Senhor. Agora, quando nós estamos entorpecidos, embriagados com as coisas desse mundo, a gente não consegue saber qual é a vontade do Senhor. E é interessante, irmãos, como vai faltando sensibilidade para a gente. Você pode perceber que na maior parte das vezes, a gente só a gente só acorda quando a gente pisou num caminho fora do Senhor, quando já aconteceu. Vocês já perceberam isso? Estou lá vivendo meu dia a dia, faço alguma coisa e nem percebo na hora. Aí depois que dá o problema, eu falo, meu Deus, eu nem tinha reparado. Né? Falei uma coisa atravessada com a esposa, com o filho, só depois que eu vou perceber. Então a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, buscando o Senhor para que o Senhor conserte os nossos estragos. E nós não estamos antevendo, porque aquela pessoa que está com os olhos diante do Senhor, compreendendo a sua vontade, muitas vezes ele vai antever aquela situação, ele vai discernir aquilo antes
que o mal aconteça. Começou a discussão com a esposa, não, antes de eu ofender a minha esposa, eu vou tentar o quê? Acalmá-la, vamos tentar chegar aqui a um consenso. Não explode e depois quer jogar água para apagar o incêndio. São duas situações diferentes. Então, quando lá em 1 Timóteo capítulo 3 diz sóbrio, é alguém o quê? Que está compreendendo adequadamente qual é a vontade do Senhor. É alguém que está olhando, está discernindo. Tem outros textos, mas nós não vamos lá, só vou citar. Em 1 Coríntios, é dito que o homem espiritual, ele não é julgado. Olha aí, ó, né? Mas ele julga todas as coisas através do quê? Da palavra de Deus. Ele discerne todas as coisas pela palavra de Deus. O Brasil está se acabando aí em desastres ambientais, violência, corrupção. Aí quem está entorpecido acha que isso é normal. Mas quem discerne as coisas pela palavra de Deus consegue compreender que isso não está fora do propósito de Deus, que Deus está, de uma certa forma, julgando a nossa nação por aquilo que nós fazemos contra a sua vontade, né? Então as pessoas vão discernindo as coisas, tá? Esse então é o presbítero. Vamos voltar lá? 1 Timóteo capítulo 3. Nós vamos parar um pouquinho mais cedo, tá? Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para uma expressão interessante. Aí a palavra diz, né? Temperante, estamos lendo 1 Timóteo 3:2. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Essa é a expressão que eu queria destacar. Alguém que ocupa uma posição de governo não precisa ser um mestre na palavra de Deus. Tanto é que quando nós lemos Romanos capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 12, lá tinha a função de mestre e a função de governo. A Keila leu, né? Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, dedique-se a fazer isso de maneira adequada. E depois, aquele que preside. Então, a palavra de Deus não exige, o Espírito do Senhor está colocando para nós, que aquele que ocupa o governo seja um mestre na palavra de Deus. Se for, ótimo. Mas é alguém que esteja apto o quê? Pelo menos a ensinar. Isso significa que aqueles homens que ocupam a posição de governo, eles têm prazer na palavra. Eles têm o quê? Intimidade com a palavra de Deus. Tem muitas pessoas hoje ocupando função na vida da igreja de governo que não sabe nem onde é que fica o livro de Romanos direito, né? Não tem familiaridade, não estuda a palavra de Deus em casa, não tem uma vida de comunhão diária com a palavra e está aí coordenando, ensinando e etc. Irmãos, uma vez, nosso passado é tão trágico, a gente olha hoje isso e vê como o Senhor foi tão amoroso, que uma vez um irmão, por ser um capitão da polícia militar, não sei qual que era a patente dele, confiaram aquele irmão coordenar um determinado serviço da igreja, porque ele, né, pela posição social que ele ocupava aí de profissão. Sabe o que o irmão fez? Ele fez o seguinte: um determinado dia, um domingo de manhã, me lembro até hoje. Foi de manhã, não foi? Então foram 2 sessões, porque eu lembro de manhã. Ele botou para tocar o hino da bandeira, para todo mundo aí fazer o juramento da bandeira, bater continência no meio da vida da igreja. Foi de noite isso aqui? Então você pega, né? É uma pessoa que, se tivesse um mínimo, aqui é um irmão amado em Cristo, um irmão alcançado pelo Senhor. Eu não estou aqui julgando a pessoa do irmão, mas estou dizendo, julgando a nossa posição como igreja. Se essa pessoa que estava ocupando essa posição então de coordenar, né, de supervisionar, tivesse um mínimo de intimidade com a palavra de Deus, ele jamais teria feito o que ele fez. Então, aqui a Bíblia diz que não precisa ser um mestre, mas precisa ser alguém que é apto, alguém que ama a palavra, que tem intimidade com a palavra, para poder ensinar.
aqueles que estão então aí confiados a ele na função do presbitério, tá? Se a gente não conhece a palavra, o que o Senhor diz? Errais por não conhecer as Escrituras. E aí se torna então cego guiando cegos. Irmãos, é a tragédia. Você vai em algumas reuniões aí hoje, o irmão chega lá com a Bíblia fechada, coloca no púlpito e do jeito que ele deixou a Bíblia fica. E ele vai contar de tudo, né? Dos negócios, das famílias, das estratégias de não sei o que. Ele fala de tudo, menos da palavra. Tem um irmão aí que está fazendo o maior sucesso, um comediante. Esses dias eu parei para ver um vídeo dele, 20 minutos. O nome de Cristo não foi citado uma vez. E o povo se esbaldando de dar risada e gargalhada. E você sabe, irmãos, é de dar pena. Porque as pessoas acham, então, que estão seguindo alguém que tem aí uma intimidade com a palavra. Fala de tudo. Fala de como é que trata a esposa, aí conta uma historinha, aí como é que trata o marido, o que a mulher tem que fazer, mas não fala um versículo da palavra de Deus. E milhares de pessoas buscando e seguindo e indo atrás. Então é necessário que aquele que governa, que exerce a posição de governo, supervisor, que expressa a autoridade de Cristo, seja apto a ensinar. Mais que ensinar, irmãos, falar é o quê? Ensinar com testemunho de vida.